Henrique foi para o céu? Quando a gente perde os pais, a gente é órfão. Quando a gente perde os filhos, a dor é tão grande que nem tem nome. Tia Cida me disse uma vez. Meu filhinho levou 4 tiros, no peito e na barriga. Tinha só 18 anos. Uns policiais ainda tentaram levá-lo para o hospital, mas no caminho ele faleceu. Nunca deixei de falar o quanto o amava, mesmo após descobrir ser gay. Queria ter dito também que o aceitava do jeito que ele é. Soube depois por algumas pessoas e pelos jornais o que aconteceu. Meu filhinho se encontrava num bar com outro rapaz. Nem estavam com imoralidade, só trocando uns carinhos. Deram um selinho também. Aí um homem da mesa ao lado se incomodou e foi lá tirar satisfação. O cara perguntou se não tinham vergonha de fazer isso na frente de pais de família. Disseram que meu filhinho se levantou e peitou o cara. Eu sempre falei para ele ter cuidado, pois os homens são cruéis, o mundo é mau. O cunhado dele disse uma vez que ele corria o risco de ser espancado ou até morto, porque o povo do Cariri é muito preconceituoso. Nunca esqueci aquilo. Recebi uma ligação da polícia, perguntando se eu era mãe do Henrique da Silva Nascimento. Na hora o coração quase parou, fiquei sem ar e só consegui gritar perguntando onde estava e o que tinha acontecido com ele. O irmão dele veio correndo, tentando me acalmar. Passei o telefone para ele. Foi uma provação tão grande, parece que Deus me pediu de lembrar detalhes daquele período. Hoje em dia é como se eu vivesse no passado, repassando os momentos com ele. Vou ao quarto dele todo dia, tudo do mesmo jeitinho. Não deixo ninguém mexer em nada. Henrique tinha um amigo muito chegado com quem vivia saindo e que sempre vinha deixá-lo de moto aqui. Ficavam lá no quarto conversando. No começo eu até gostei, porque antes ele mal saía. Vivia enfurnado em casa, aparentando estar triste às vezes. Eu perguntava se aconteceu alguma coisa e ele sempre dizia que não. Ficava lá lendo livros ou ouvindo suas musiquinhas. Só que com o tempo eu comecei a suspeitar de alguma coisa ali. Mas não tinha coragem de perguntar. E onde tem fumaça tem fogo. Às vezes dá medo saber a verdade, mas eu precisava. E resolvi perguntar um dia, quando chegasse do trabalho, tomasse banho e viesse na cozinha jantar. O bichinho sempre chegava cansado, saía cedinho para o estágio e de lá ia para a faculdade. Chegava em casa só à noite, com a mochilinha nas costas, reclamando da fome ou do cansaço. Pedi a Deus força e coragem para conseguir fazer com que confessasse tudo e fosse sincero comigo. Não que ele fosse demitir, isso não, mas que escondia. Henrique, senta aqui. Quero conversar com você. E fale a verdade em nome de Jesus. Falei firme para ele perceber que eu não ia admitir mentiras. Começou a perguntar o que aconteceu. Notei no seu semblante o quanto ficou assustado com a situação, mas eu precisava mostrar autoridade. Sentou-se ao meu lado na mesa da cozinha, todo se tremendo, pedindo para eu contar logo. Eu não sabia como começar. Disse reparar na proximidade dele com o Daniel. Proibi ele de trazer um amigo para vir dormir aqui em casa de novo, pois os vizinhos poderiam pensar besteira. Se fosse pelo menos uma mulher, ainda ia. Observei o quanto se irritou, mas como sempre não falou nada. Repeti que não aceitaria mentiras e que cansei de ele esconder as coisas de mim. Enrolava sem coragem de fazer a pergunta. Enfim, perguntei se ele tinha alguma coisa com o Daniel. Ele demorou a responder, como se estivesse pensando as palavras. Começou a olhar para os calendários e para os nomes de Jesus pregados na parede, que eu recortava dos saquinhos de leite Bom Jesus, e ele ficava tirando onda com isso. Contaria tudo, prometeu, mas eu precisava ficar calma. Revelou nunca ter tido nada com Daniel, eram só amigos, mas nunca sentiu atração por mulheres. Senti uma tontura, a vista embaçou. O bichinho correu, preparou água com açúcar e colocou o copo na minha mão, pedindo para eu tomar. Calma, manhã, repetia. Eu sempre soube, desde que ele era pequeno. Toda mãe conhece o filho e sabe das coisas. Apesar dele nunca ter dado trabalho, sempre amoroso, gentil, muito educadinho, eu sabia que tinha algo errado com ele. Ainda mais quando começou a ficar adolescente. Quando criança, ele preferia brincar com as meninas. Não queria nem saber dos carrinhos. Ficava espiando as bonecas da irmã e das amigas, com o rabo de olho. Um dia minha irmã Joana o pegou olhando para uma boneca da irmã dele e soltou que ele iria ser bicha.
Eu falei um monte para ela, pedi respeito e que controlasse sua língua ferida. Gritei que iria me ouvir, porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Passei semanas sem nenhum papo com ela. Consegui me acalmar um pouco após a confissão e garanti nunca deixar de amá-lo. Disse a ele que seria sempre meu filhinho, meu bebê. Decidi naquele momento fazer uma campanha de libertação na igreja, pois isso é uma atuação maligna na vida da pessoa. Concordou com a campanha, só não pretendia frequentar a igreja. Eu insisti na necessidade de ir, lutar contra esse mal, contra esse demônio que o fazia gostar de homens. Eu lutaria, apesar de estar cansada de tudo. Cansei dos tios e tias perguntando se tinha uma namoradinha. Aí eu ficava sem saber de que forma responder. Aí eu ou o pai dele falava que ele vivia estudando, sempre com a cara enfiada nos livros, que não saía muito e não tinha tempo para essas coisas. As coisas desandaram quando entrou na faculdade. Cursava jornalismo. Dizia que desejava trabalhar escrevendo matérias. Começou a fazer novas amizades, foi deixando de ir à igreja, até se afastar de vez. Uma vez pediu para eu conversar com uma amiga da faculdade, depressiva. Ela teve uma crise e ligou chorando. Ele não sabia como confortá-la. Calado do jeito que era, pediu para eu falar com a amiga dele e tentar acalmá-la. Eu conversei com ela sobre Deus. Falei para se apegar firme com Jesus, que ele iria curá-la desse mal. Desde então, ficamos amigas. E ela me contava as coisas que meu filho fazia lá na universidade e escondia de mim. Um dia, ela que contou que ele ficava andando para lá e para cá com o menino. Achava que estava rolando algo entre os dois. Virei uma fera. Ele não precisava ficar dando bobeira por aí, correndo o risco de mexerem com ele. Quando chegou em casa, não aguentei. Você não saiu desse jeito da minha barriga. Você saiu um macho, e um macho precisa de uma fêmea, e não de outro macho. Você se tornou assim, não sei por quê. Isso não é normal, filho. É abominação. Falei dessa forma para ver se ele criava vergonha na cara. Pediu para eu parar de falar essas coisas, tentou levantar a voz. Eu cortei logo, disse que quem manda na casa sou eu e que enquanto eu estivesse sob o meu teto teria que obedecer e me ouvir caladinho. No outro dia me arrependi, pedi perdão, aceitou as desculpas. Suplicou para eu ter cuidado, pois às vezes eu o machucava com as palavras. Eu tentei entender essa opção dele, mas a Bíblia é bem clara quanto aos homens que se deitam com outros homens. E a Bíblia é a palavra de Deus, não mente. Por mais que tentem considerar isso normal, não é. Deus condena. Outro dia ele pediu para eu assistir um filme com ele. Se chamava Orações para Bob. Vi meu filho todinho no menino do filme. Chorei muito. Abracei-o e falei que nunca deixaria de amá-lo. E se eu perseverava pedindo para ele ir à igreja e se libertar, era pelo seu bem. Queria que herdasse o reino dos céus. Queria me sentir segura toda vez que ouvia "Tô indo, manhã". Eu sempre pedia a Deus para o proteger e o livrar de todo mal quando saía, e só ficava satisfeita ao ouvir o seu amém, com aquela vozinha baixa e carinhosa. Se eu não tivesse dito a ele que não deveria ouvir calado as coisas, para ser mais firme e se impor, talvez isso não tivesse acontecido. Se eu tivesse insistido ainda mais para ir à igreja e se libertar, por que peitar o homem? Meu filho nunca foi disso, sempre foi tão tranquilo. Eu vivia dizendo para deixar de ser trouxa, não deixar os outros montarem em cima dele. Parece que entravam no ouvido e saíam no outro. Pastor Marcos, só me diga que meu bebê está no céu agora, meu caçula, que vou poder abraçá-lo e enchê-lo de beijos quando nos reencontrarmos. Talvez nos últimos minutos de vida ele tenha se arrependido de seus pecados. A palavra do Senhor não dizia isto? Que se a pessoa se arrepender de fato e pedir perdão, ela será salva? Por favor, me diga. Só preciso saber isso para poder ter paz. Só isso.